Olá, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula do Credo Apostólico, curso aqui gratuito que nós estamos disponibilizando para você. Meu nome é Abraão, eu sou pastor na Igreja Palavra Viva aqui em Santa Rita do Passa Quatro, interior do estado de São Paulo. Bom, nós falamos nas outras aulas sobre o Pai, falamos sobre o Filho e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Antes, porém, eu gostaria de recitar, mais uma vez, com vocês aí, o Credo Apostólico, que é uma das mais antigas confissões de fé da doutrina cristã. Ou seja, todos aqueles que são cristãos, independentemente da denominação, da tradição religiosa, todos eles subscrevem o Credo Apostólico, sob pena de, não o fazendo, não serem considerados cristãos. Então vamos lá, vamos reafirmar mais uma vez a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ou Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre o Espírito Santo, né? Muito se fala, né, sobre o Espírito Santo. Nós acabamos de recitar o Credo Apostólico e ele afirma que nós cremos no Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Vamos projetar aqui os nossos slides. E eu já quero começar com você dizendo o que o Espírito Santo não é. O Espírito Santo não é uma força inconsciente, o Espírito Santo não é um poder abstrato, né? Inconsciente, abstrato em si mesmo. O Espírito Santo, na verdade, é uma pessoa. Por isso, a melhor pergunta deveríamos fazer, não o que é o Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo? E a resposta que nós já damos de bate-pronto é Deus. O Espírito Santo é Deus, tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Filho. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade que nós confessamos para a nossa salvação. Como nós já dissemos, então, o nosso Deus, ele existe eternamente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de modo que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é nem Pai e nem Filho. Desde a eternidade, o Filho sempre foi Filho. Não houve um tempo em que Cristo, o Verbo de Deus, não tivesse sido Filho. Ele não se tornou Filho na encarnação, na sua vinda ao nosso mundo. Ele já era Filho desde a eternidade, gerado, mas não criado, procedente do Pai, mas não criado pelo Pai. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas que compartilham juntas a mesma essência divina. Este é um dogma, este é um mistério, este é algo que é o ponto de partida da nossa fé, a Trindade. Bom, o Espírito Santo ele é mencionado pela primeira vez com a sua personalidade lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando o texto diz que Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus, preste atenção, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou se movia sobre a face do abismo. Portanto, Deus é aquele que cria todas as coisas e o seu Espírito paira sobre o abismo ou sobre o nada. Então, meus queridos, nós já vemos que no próprio Velho Testamento nós já temos menção ao Espírito Santo de Deus. Vamos voltar para os nossos slides aqui. Nós vamos falar algumas tarefas do Espírito Santo. Antes, porém, volta aqui para mim, embora o Espírito Santo seja sempre Deus, e Deus seja sempre, de fato, eterno, né? As três pessoas da Trindade compartilham o atributo da eternidade. Eternidade essa que nós não temos. Nós temos o anseio pela eternidade, foi plantado em nós esse desejo, mas eterno é aquele que não tem começo e nem fim. Nós temos um começo. Nós seremos eternos
no sentido de que não morreremos para sempre, nós viveremos para sempre, seremos infinitos, não teremos fim, mas eterno é algo que só o Deus pode ser. Embora ele seja sempre eterno, né, e as três pessoas da Trindade existam desde a eternidade, ou seja, desde sempre, né, se é que na eternidade nós podemos falar sempre, nunca, estar em determinado lugar ou antes, né, são conceitos que são tipicamente temporais, né, mas na nossa limitação precisamos usar esses termos para tentar compreender um pouco da pessoa de Deus, porque Deus é algo que, se não for dessa forma, ele se torna incompreensível, né? Embora ele se revele na sua palavra. Então vamos lá. Embora ele seja sempre Deus, desde o início, em relação a nós, a sua organização, a sua revelação é de forma gradativa e diferente. Isso é o que em teologia nós chamamos de trindade econômica, ou economia da trindade. Economia aqui não é o sentido financeiro, significa organização, estratégia, distribuição. Aliás, o termo mesmo, economia, para tratar de assuntos financeiros, também tem origem na mesma palavra do grego, né? Oikos e nomos. Oikos, casa, e nomos, norma, norma da casa, organização de uma casa. É isso que uma organização financeira, é isso que a economia, como ciência, se propõe a fazer. Mas aqui nós estamos falando de economia da trindade, ou seja, distribuição de funções diferentes na trindade. O Pai elege e planeja toda a redenção do ser humano. Embora os três participem, é o Pai que planeja, elege, é o Filho e não o Pai que desce da sua glória voluntariamente, né, para morrer, executando o plano assumido, né, e a natureza humana para morrer na cruz, e então pagar os nossos pecados, pagar o preço da maldição, a pena que caberia a nós. Então, e o Espírito Santo é esse que vai aplicar a obra da salvação nos nossos corações, né? Nos corações ainda incrédulos, para que se abram então e creiam em Jesus Cristo. Além disso, o Espírito Santo é aquele que santifica os que já creem. O Espírito Santo não se aparta de nós. O Espírito Santo não é aquele que bate, que faz a gente bater na porta do nosso coração e esperando a gente abrir e só. A tarefa dele não se esgota aí. A tarefa do Espírito Santo é estar com o crente todos os dias, executando também a santificação dos crentes para que então eles perseverem na fé, ou como nós chamamos em teologia reformada, na doutrina da perseverança dos santos. Então nós vamos falar agora sobre algumas tarefas do Espírito Santo, né? Acompanhe comigo aí no slide. A primeira coisa é que ele executa a obra da salvação pelo convencimento do homem. Lá diz a palavra de Deus que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que isso significa? Significa que ele nos convence de que somos pecadores. Veja, nós temos naturalmente a semente de Adão, nós somos descendência de Adão e também os nossos pecados particulares, né? Nós só pecamos de forma particular, cometemos pecados em pensamento, em ação, em omissão, quando deveríamos fazer alguma coisa e não fazemos, quando deixamos de fazer alguma coisa que deveríamos fazer, ou quando nós fazemos até o que deveríamos fazer, mas com intenção errada, isso também é pecado, ou seja, não conseguimos ficar sem pecar. Isto porque os nossos pecados particulares têm uma raiz totalmente vinculada ao pecado de Adão, à natureza de Adão, que nós herdamos com o nosso nascimento. Por quê? Como disse Davi, né? Em pecado concebeu a minha mãe. E o Espírito Santo é aquele que vai te convencer de que você é pecador. Porque veja, quem não crê em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, está rejeitando a ideia de que precisamos de perdão. Se baseia na ideia de que as minhas ações vão fazer com que eu me ou evolua ou seja punido. E não que um terceiro tome o meu lugar, como nós cremos na fé cristã. Então, o Espírito Santo é aquele que nos convence de que nós somos pecadores, somos imperfeitos. Não imperfeição no sentido de que é possível que nós nos aperfeiçoemos, mas é que nós somos, na verdade, um carro desalinhado.
se não for o Espírito Santo alinhando o volante, nós naturalmente, por livre e espontânea vontade, iríamos para a beira do precipício. O Espírito Santo é esse que nos convence do pecado. Mas ele também nos convence da justiça. Ou seja, a justiça que vem de Deus, a justiça que vem da sua santidade, exige uma satisfação. Né? Nós, falando de Jesus Cristo e da obra de Cristo, nós mencionamos que ele pagou o preço da ira de Deus. Ele não pagou o preço do nosso pecado para o diabo. Deus nunca deveu nada para o diabo. O diabo é uma criatura que, por permissão de Deus, trabalha nos limites em que Deus determina para que, então, o propósito insondável de Deus seja cumprido. Não sabemos como se dá essa dicotomia entre bem e mal. Sabemos uma coisa: Deus não é o autor do mal. Mas a justiça de Deus, que vem da sua santidade, como já dissemos, ela exige uma reparação, exige uma satisfação, uma penalidade. Porque, veja, o homem violou os termos da aliança que Deus estabeleceu. O homem não foi pego de surpresa. Deus falou: se comer do fruto, certamente morrerás. Não é uma coisa assim, olha, experimenta, de repente morre, de repente não morre, né? Eu não pago para ver, não pague para ver. Não, não é isso. Certamente você vai morrer. Tinha árvore de todos os tipos, inclusive a árvore da vida. De todas elas você pode comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Foi oferecido um teste para Adão e para Eva. Todavia, eles desobedeceram os termos dessa aliança. E, na verdade, quando pensamos, nossa, mas apenas uma maçã, né? Não sabemos nem se é maçã, mas apenas um fruto, puxa, uma mordida no fruto. A mordida no fruto, na verdade, é o exaurimento de uma intenção deliberada de ter conhecimento do bem e do mal, de assentar-se no trono de Deus, então ter poder, ter governo, ter conhecimento de coisas boas, de coisas ruins. Adão e Eva não sabiam o que era o mal, até então experimentarem se afastar de Deus. Esse teste foi crucial para eles e eles não passaram nesse teste. Então a justiça de Deus, porque Deus é santo e Deus não passa a mão na cabeça do pecador, a sua justiça e a sua santidade exigem uma reparação, uma penalidade. Só que nós não somos justos. Nós não conseguiríamos pagar o preço da nossa pena. Então, Deus opera essa justiça, essa reparação em Jesus Cristo, como dissemos na aula passada. Mas quem nos convence a acreditar nisso? O Espírito Santo. É sobre ele que nós estamos falando aqui. Né? Então, é o Espírito Santo que nos faz acreditar que Deus opera essa justiça em Cristo, porque sendo pecadores, ele nos convence de que somos pecadores, Cristo precisa operar a sua justiça. O Espírito Santo nos convence a acreditar nisso. Cristo se fez maldição na cruz por mim e por você. Ele nos justificou. Mas, além disso, a tarefa do Espírito Santo é convencer o homem também do juízo. E talvez você me pergunte, que juízo é esse? O primeiro juízo é a derrota de Satanás. Né? Pela vitória de Cristo na cruz, Satanás foi derrotado. Né? Quanto pela sua ressurreição. Cristo ressurgiu dos mortos. Essa foi uma sentença vitoriosa de Cristo sobre as hostes malignas. Cristo ressurge vitorioso como prova cabal da sua vitória. Né? Esse juízo também se refere ao julgamento final, que vai recair sobre todos quantos não creiam no sacrifício de Cristo. Porque uma vez que devem crer, se não creem, estão confiando no seu próprio poder para se salvar, se fazendo igual a Deus. Veja, o não crer em Jesus tem implicações muito importantes para a salvação. Não são todos os caminhos que nos levam a Deus. O apóstolo João, o evangelista, escrevendo o seu evangelho, nos diz que todos quantos receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A filiação nossa em relação a Deus depende necessariamente do reconhecimento nosso em relação a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por quê? Não é porque Deus seja mau. Imagina, é porque nós somos maus. E precisamos crer. Porque como eu já disse essa semana
nas minhas redes sociais, replicando o texto de um livro do John Stott, A Cruz de Cristo. Aliás, eu o recomendo para todos. O autor dizia: Deus não força ninguém a nenhuma dádiva. Nós precisamos apanhar essa dádiva para nós. Cristo morreu e nós precisamos crer que a sua morte foi suficiente para nos perdoar. Então, o Espírito Santo é esse que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que mais o Espírito Santo nos faz? Ele glorifica a pessoa de Cristo. Veja, em 1 Coríntios 12, 13, vamos abrir. 1 Coríntios 12, 13. 12:3, desculpa. 12:3. Apóstolo Paulo falando: pois eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, o que te leva a crer em Jesus Cristo, o que te leva a glorificar a Jesus Cristo, o que te leva a se render a Jesus Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, fazendo isso, ele glorifica a pessoa de Cristo. Aqui, justamente, diz: ninguém pode falar pelo Espírito e dizer que Jesus é amaldiçoado. Quando nós dissemos Jesus é Senhor, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Tenha toda certeza, está aplicando a obra da salvação. Não, quando falamos isso de forma da boca para fora, né? Você falando, crendo e, de fato, professando a sua fé em Jesus Cristo, né? Reconhecendo-o como Senhor, aqui melhor, né? Melhor não é dizendo, melhor é reconhecendo-o como Senhor. Então, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Não adianta qualquer esforço mental que a gente faça por meio da nossa consciência. Conversão é um milagre espiritual, é uma operação divina. Diz o Antigo Testamento que ele tiraria de nós o coração de pedra e colocaria sobre nós o coração de carne. É o Espírito Santo que opera esse novo nascimento, essa nova perspectiva na nossa vida, né? Alguém só aceita a Jesus se o Espírito Santo te levar a isso, te convencer a isso. O Espírito Santo, portanto, não é um fim em si mesmo. Ele foi enviado pelo próprio Cristo, foi prometido pelo próprio Cristo para expandir a sua obra e tornar a igreja conhecida como uma agência propagadora do Evangelho. E o Espírito Santo se manifesta na igreja, né, nas pessoas salvas por Cristo. E é por isso que o Espírito Santo sempre trabalha na pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo está agindo. Nós já vamos dizer um pouco mais para frente, nós já vamos conferir e estudar que o Espírito Santo jamais se aparta da sua palavra. Mas o que mais que ele faz? Ele habita a vida dos crentes. Ou seja, lembremos, pela Trindade, pela ordem natural das coisas, né, pela forma com que Deus manifesta a sua soberania, Jesus está assentado à direita de Deus, o Pai. Quando nós aceitamos o seu sacrifício, nós recebemos o Espírito Santo em nós, no nosso coração, né? E Pai, Filho e Espírito Santo, é claro que são um só Deus. Mas é importante que a gente mostre como a Trindade se organiza na aplicação da salvação nas nossas vidas, né? Porque se trata de um único Deus, quem habita em nós é o Espírito Santo. Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como nós professamos no Credo. E o Espírito Santo habita dentro de nós, porque um dia nós cremos. Ele nos levou a crer, ele nos compungiu a crer, e quando abrimos a porta, ele entrou. Né? O Espírito Santo entra em nós. E justamente porque nós temos comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o mesmo Deus que o Filho e que o Pai, e que estão em comunhão plena e perfeita,
nós, por meio do Espírito Santo, temos plena comunhão com Jesus Cristo e com o Pai. Percebe? Nós não temos uma comunicação com o Espírito Santo e ele vai levando as nossas coisas para Deus. Embora o Espírito Santo ore por nós já vamos dizer isso. Nós temos comunhão plena, comunhão perfeita de vida com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo por meio de Cristo nosso Senhor. E o Espírito Santo, é interessante e importante nós falarmos que o Espírito Santo, ele não sai da vida do crente. Ele não abandona a nossa vida, mesmo quando a gente peca. Mesmo quando pecamos, o Espírito Santo não se aparta de nós. Mesmo quando a gente comete o pecado mais horrível, porque o Espírito Santo é aquele que sempre vai nos compungir, a nos levar a um arrependimento. Veja, o Espírito Santo não entra em você no momento da conversão e sai no primeiro pecado que você comete. Ele não está dentro de você de manhã e à tarde ele se aparta de você. Não, de maneira nenhuma. O Espírito Santo não se aparta de você. Quando Davi orava, é interessante também, talvez você diga, mas Davi orou para que o Espírito Santo para que Deus não retirasse dele o seu Espírito Santo. Veja, no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era um pouco diferente, né? Embora Deus seja o mesmo, nós não somos os mesmos. E a história da redenção ela é paulatinamente revelada ao longo da história da humanidade, né? Deus caminha junto com o seu povo, ensina o seu povo de acordo com com o desenvolvimento humano ao longo das eras. Quando Davi ora para que Deus não retire dele o seu espírito, na verdade ele está se referindo à unção capacitadora de Deus para que ele realizasse aquela tarefa. Que tarefa? De ser rei, né? Quando o profeta Samuel deitou azeite sobre a cabeça de Davi, ali estava sendo derramado um óleo em símbolo e sobre ele o Espírito Santo se apoderou e o capacitou, o autorizou, encheu de autoridade para que ele fosse o próximo rei de Israel. Mas quando falamos no cumprimento do que o profeta Joel disse, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, o Espírito Santo jamais se aparta da vida dos crentes. É importante que nós lembremos disso, pensemos nisso, porque talvez você tenha sido ensinado errado a sua vida inteira, com medo de estar salvo de manhã e à noite estar condenado. Tire essa ideia da sua cabeça. Vamos voltar aqui para os slides, então. Outra coisa que o Espírito Santo faz, sela e garante a filiação do crente a Deus. Ou seja, a filiação dos crentes em Jesus Cristo é garantida pelo Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa salvação. Além de pastor, eu sou oficial de registro de imóveis, né, aqui na nossa cidade de Santa Rita. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós registramos diariamente títulos que contenham diversos penhores. O que é o penhor? É uma garantia. Alguém faz uma dívida, contrai uma dívida num banco, ou precisa fazer um financiamento para custeio agrícola ou qualquer outra coisa parecida. E o que essa pessoa faz? Ela precisa dizer para o banco que ela consegue pagar. O banco não vai acreditar na sua palavra. Então o banco quer uma garantia. Quando a garantia é uma coisa móvel, dizemos que é uma garantia pignoratícia, ou seja, um penhor. Outro exemplo é quando nós tomamos um empréstimo e vamos até a Caixa Econômica Federal depositar algumas joias em garantia. Ou pessoas que às vezes devem uma para as outras, olha, fica com o meu relógio aqui enquanto eu não te pago. Quando eu te pagar, você me devolve o relógio. O relógio é a garantia de que aquela pessoa vai pagar. Por que nós estamos dizendo isso? Porque Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. Em garantia do quê? Veja, em garantia de que um dia a nossa redenção vai ser completa, na eternidade. Até a gente chegar lá, nós temos essa garantia dentro de nós, que nos faz andar com Deus dentro de nós, porque o Espírito Santo é Deus, ele nunca se aparta de nós. Nós fomos selados, nós fomos marcados, somos propriedade do Senhor e fomos colocados, então, nós fomos colocados dentro de nós essa garantia de que um dia nós estaremos com Ele.
Você conseguiu compreender, então, o que é o penhor da nossa salvação? Outra coisa que o Espírito Santo faz é frutificar a vida do cristão. O Espírito Santo nos convence a ser menos de nós mesmos. Quem é cheio do Espírito Santo começa a evidenciar os frutos do seu Espírito, que é amor, paz, paciência, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? Ou em outras traduções, temperança, equilíbrio. Né? Isso não vem de nós mesmos. É próprio do Espírito Santo colocar em nós essas características, esses frutos. Né? Outra coisa que o Espírito Santo faz é consolar. O Espírito Santo te consola nos momentos de tristeza. É ele que te faz ter consciência de que por mais tribulações que você tenha, a paz de Cristo sempre vai suplantar, vai transcender todas elas. É o Espírito Santo que faz você perseverar até o fim. É o Espírito Santo que te consola quando você perde um ente querido. Embora você fique triste, embora você chore, e é errado alguém dizer que um cristão não pode chorar a morte de um parente, de um ente querido. Você pode chorar, deve chorar, colocar para fora, mas o Espírito Santo é aquele que vai consolar a sua vida. O Espírito Santo é aquele que vai fazer você se levantar para que a sua vida continue. O Espírito Santo faz você então perseverar até o fim. Jesus Cristo disse isso em João 16:33. Ele veio para que os seus discípulos tivessem paz, mesmo em meio às tribulações. Né? Por quê? Porque ele venceu o mundo. E no mundo nós temos aflições. Só que se Cristo venceu o mundo, nós podemos ficar tranquilos, porque temos dentro de nós aquele que venceu. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Amém? Você consegue entender, compreender isso? Você crê nisso? Eu espero piamente que você creia. Né? Se você ainda não é um cristão e está em contato com essas aulas, eu oro para que a sua vida seja tocada pelo Espírito Santo. Essa não é uma aula qualquer, né? Essa é uma aula que tem o objetivo de demonstrar as doutrinas da fé cristã, mas diferentemente de algumas aulas que a gente adquire conhecimento, eu quero que você adquira a fé em Jesus Cristo, que se desperte para que você creia em nome de Jesus. Outra coisa que o Espírito Santo faz é edificar a igreja, né? Através dos dons espirituais, e ele edifica a sua igreja, faz a igreja ser construída, ser fortificada, né? E o Espírito Santo não vai edificar a sua igreja sob outro fundamento que não for a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé é Cristo, mas ele é revelado pela Escritura. Né? A lei de Deus está na Escritura. Jesus é o cumprimento da Escritura e a interpretação final e cabal das Escrituras. E o Espírito Santo sempre vai nos levar a compreender a Escritura, compreender a sua vontade, para que a palavra sempre seja propagada da forma correta. O que mais que o Espírito Santo faz? Ele nos faz testemunhas de Cristo, né? Como está lá em Atos capítulo 2, ou melhor, Atos 1:8. Vamos abrir nesse texto bastante conhecido, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Palavras de Jesus para aqueles discípulos que estavam aguardando o que aconteceria. Esse versículo vem imediatamente posterior a uma pergunta que eles fizeram. Né? Eles fizeram uma pergunta para Jesus: olha, quando que vai ser então a restauração de todas as coisas? Quando que o reino vai ser implantado? Aí Jesus fala: não vos compete saber coisas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então o reino de Deus não é um reino humano, não é um reino terreno. Embora as repercussões deste reino espiritual sejam, obviamente, compartilhados com as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque as nossas boas obras não salvam ninguém, mas as nossas boas obras servem para que o evangelho seja propagado e por meio das obras as pessoas tenham fé em Cristo Jesus. Né? Então,
receberão poder. Aí, nos estudos que geralmente sempre se fazem, né? Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Jerusalém é a nossa cidade aqui local, né? No meu caso, Santa Rita. Talvez você esteja na Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, em tantos outros lugares, né? Então, o lugar onde você está plantado é um lugar para você ser testemunha de Cristo. Talvez a sua família, um núcleo ainda mais restrito. Judéia e Samaria, talvez seja aqui o estado onde você está, no meu caso, o estado de São Paulo, né? Eu falei até Belo Horizonte, São Paulo, na verdade Jerusalém seria a sua cidade, no meu caso Santa Rita do Passa Quatro, né? Judéia seria, no caso, o estado, meu estado de São Paulo. Samaria, o Brasil, né? E os confins da terra, as nações. Então, Cristo, por meio do Espírito Santo, é aquele que nos faz testemunhas. Portanto, precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é para encher a nossa igreja local, embora saber que as nossas igrejas têm pessoas ali em bom número, isso é importante, porque quanto mais pessoas estão em número, mais pessoas estão ouvindo a palavra. Mas a nossa intenção não é encher as cadeiras, a nossa intenção é povoar o reino. Se pregarmos o Evangelho e as pessoas salvas pela nossa pregação forem para outras comunidades, amém. Percebe que a gente precisa ter noção e visão de reino de Deus, e não exatamente de igreja local, embora a igreja local seja um instrumento de Deus para a propagação do Evangelho. Nós vamos estudar isso quando falarmos no Creio na Igreja. E o que a testemunha faz? Ela diz para as outras pessoas o que ela presenciou, o que ela viu, ouviu, sentiu, suas intuições. É isso que uma testemunha faz em juízo para atuar num determinado processo. O que Cristo fez por você, você pode testemunhar. Quem é Jesus para você? Por que você mudou a sua mente? Você estava andando numa direção, o Espírito Santo fez você mudar, fez uns 180 graus na sua vida e mudar para uma direção contrária. É isso que as pessoas precisam saber. É você que vai testemunhar. Amém? Vamos mais uma característica, mais uma tarefa. O Espírito Santo ensina todas as coisas a respeito da palavra de Deus. Cristo disse que subiria aos céus e enviaria o Consolador para que a palavra de Deus então fosse pregada. Jesus, por meio do seu Espírito Santo, ensinaria todas as coisas a respeito dele, ou seja, a respeito de Cristo, a respeito de Deus, né? O Espírito Santo então é o professor por excelência, né? Então, se você está ouvindo essa aula, se você está ouvindo a mensagem de um pastor na sua igreja que está pregando fielmente a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo está agindo. Se você compreende, se você crê, se você é alimentado, é edificado, você pode ter certeza que o Espírito Santo está agindo através da palavra. O Espírito Santo jamais vai te ensinar algo que não passe pelo crivo da palavra de Deus. E é isso que eu quero deixar bem frisado. Hoje em dia temos visto muitos movimentos e muitas aberrações feitas em nome de Jesus. Cada um prestará contas de si, mas há muitas coisas que precisamos bater o martelo e dizer: isto não é o Evangelho. Todavia, o Espírito Santo nunca se aparta da sua palavra. Toda experiência com o Espírito Santo de Deus deve nos levar a uma maior intimidade, amor e familiaridade com a palavra de Deus. Um apego com a palavra de Deus. Portanto, questione qualquer experiência que você tenha que não te leve mais para perto da Bíblia. Outra coisa que o Espírito Santo faz é nos levar a obedecer a Deus. Ninguém obedece a Deus por sua livre e espontânea vontade. Pela nossa própria natureza, por mais bondoso, por mais manso que você seja, por mais obediente que você naturalmente seja aos seus pais, às autoridades, ninguém obedece a Deus, à lei de Deus, sem a atuação do Espírito Santo dirigindo a sua vida, né? É isso que a conversão faz. Por meio do Espírito Santo, ninguém todos podem obedecer então à lei de Deus. Claro, temos um conflito entre a nossa carne e as coisas do Espírito, mas só obedecemos, só vencemos tentações por meio do Espírito Santo que age em nós. Outra coisa que o Espírito Santo faz, nos ensina a orar. Olha quanta coisa o Espírito Santo faz. Nós estamos com 34 minutos de aula apenas falando das tarefas do Espírito Santo. Ele nos ensina a orar.
O Espírito Santo nos ensina a orar como convém. Ele nos ensina a orar conforme a vontade de Deus. Porque nem isso o homem sozinho ele é capaz de fazer. Né? Diz a palavra que ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a dor que você sente, que você até não consegue, às vezes, ter palavras para professar, para proferir, o Espírito Santo é esse que entende e leva suas orações a Deus. O Espírito Santo tem comunhão com você. E o Espírito Santo dirige a nossa vida. Nós, quando nos submetemos à atuação do poder do Espírito Santo, nós deixamos a nossa vontade. Ainda que a nossa vontade seja algo que a gente queira, mas nós sabemos que a vontade de Deus é maior, é melhor, é mais excelente, é mais sábia do que a nossa, do que os nossos próprios olhos. Então, nos deixamos guiar, ser guiados pelo Espírito Santo, e ele vai dirigindo a nossa vida. Diz a palavra que o vento sopra onde quer. E da mesma forma que o vento sopra onde quer, desse mesmo jeito são levados aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Eles não têm uma vontade própria já. Mas veja, o Espírito Santo não retira de você a sua individualidade. Ele retira a sua vontade de pedra, de ferro, e coloca dentro de nós o desejo de fazer a vontade dele. Né? A vontade de Deus é o destino de todo aquele que se submete ao Espírito Santo. Agora, precisamos dizer também o que o Espírito Santo não faz. Há algumas coisas que o Espírito Santo não faz. Não porque ele não possa fazer, mas porque não é da essência dele fazer. Deus jamais vai contra a sua essência, Deus jamais irá contra a lei que ele mesmo estabeleceu. Então, o que o Espírito Santo não faz? Vamos falar rapidamente algumas coisas aqui. O Espírito Santo, em primeiro lugar, não expõe ninguém ao ridículo. O Espírito Santo não expõe o Evangelho ao escárnio ou ao descrédito. Então, algumas manifestações mais nos envergonham do que nos aproximam de Deus. Não é porque o Espírito Santo nos torna livres, onde há o Espírito há liberdade. Muitos interpretam esse texto como se fosse uma liberdade para você fazer as coisas mais tresloucadas possível. Não, não é isso. A liberdade de que a palavra de Deus fala no Novo Testamento é a liberdade em relação às coisas da lei que já passaram. Onde o Espírito Santo está, aí a liberdade, aí a libertação. Diferente de a gente achar que nós podemos dar pirueta, rodopiar, subir em pau de sebo, correr uma maratona sob o pretexto ou a alegação de que estamos cheios do Espírito Santo. Com todo temor eu preciso dizer isso, porque vivemos tempos muito sofríveis, onde nós ligamos a internet e nós vemos as manifestações mais bizarras colocadas na conta do Espírito Santo. O Espírito Santo não faz isso. Não leva alguém a achar bizarro, não leva alguém a desacreditar o Evangelho por meio disso. O Espírito Santo também não traz confusão, né? Mas traz paz. Você já deve ter visto ou ouvido alguém falar que alguém lhe trouxe uma palavra vinda da parte de Deus, outro, de repente, te dá uma palavra supostamente vinda da palavra de Deus, que são contraditórias. O Espírito Santo nunca vai fazer isso. Ele nunca vai se contradizer, trazer confusão, trazer toda a palavra de Deus seja sobrenaturalmente entregue pela vida de alguém, porque nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo na próxima aula. Eu, particularmente, creio na atualidade dos dons e creio que Deus pode levantar, sim, pessoas para nos encorajar. Mas o que a palavra exortar, ela faz, ela significa consolar, encorajar. Né? O Espírito Santo, então, não vai trazer confusão. Outra coisa que o Espírito Santo não faz é aflorar sentimentalismos vazios, como nós já estamos falando, né? Todas essas coisas que ele não faz estão muito ligadas umas às outras, né? Ele não aflora sentimentalismos vazios. É claro que nós temos
sentimentos. E quando Deus toca a nossa vida, seja num culto, seja numa decisão, seja em algo que... veja, nós somos um emaranhado de corpo, de alma, com conexões elétricas na nossa mente, substâncias que são depositadas no nosso corpo quando estamos felizes, tristes, enfim. Toda atuação sobrenatural na nossa vida vai produzir alguma sensação, é óbvio. A questão é, o Espírito Santo nunca vai te levar a ficar sentindo coisas sem mudar a sua vida, sem mudar quem você é, sem mudar o seu caráter, sem forjar uma nova criatura para a qual Deus planejou que você fosse. É isso que o Espírito Santo não faz. E por último, o Espírito Santo não contradiz a sua palavra. Mas afinal, talvez você esteja se perguntando, quem tem então o Espírito Santo? Quem é que tem o Espírito Santo? De cara nós respondemos que aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, este tem o Espírito Santo. É interessante como nas diversas confissões cristãs há um pouco de diferenças sobre este assunto. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica Romana vai ensinar que o Espírito Santo é transmitido no batismo com água, apagando o pecado original da vida de quem é batizado, seja adulto, seja criança, mas nós não cremos assim. Nós protestantes cremos unicamente no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que todos quantos receberam a Cristo por seu Senhor e Salvador é que são salvos. Né? Por exemplo, Romanos 10, 9, Lucas 12, 8, são textos claríssimos sobre isso. É somente na conversão que o Espírito Santo passa a habitar o seu interior. Antes da conversão, ele te convence a se abrir. Então, ele te convence a se abrir de fora, pressionando, você abre, irresistivelmente ele vem para dentro de você e então você se converte. Essa é a atuação do Espírito Santo conforme as Escrituras. E aí você estaria perguntando, poxa, e uma criança então, né? Como que fica a salvação das crianças? Isso talvez seja um tema até para um vídeo à parte, mas eu já te adianto. A minha posição pessoal, como a de muitos reformados, batistas, pentecostais, nisso nós divergimos dos católicos, por exemplo. O católico entende que se a criança não for batizada, ela é pagã e há um risco enorme dela ir para o inferno. Nós, crentes em Jesus Cristo, protestantes, pensamos que, embora ela não tenha consciência do pecado, ela é pecadora. Percebe? Mas há uma, como eu poderia chamar num termo penal, há uma inimputabilidade absoluta, né? Tanto para crianças, até a idade da razão, que varia, né? Não podemos dizer que uma criança de 9 anos, hoje em dia, já não saiba o que significa salvação, porque ela já tem tantas informações e o seu intelecto já está tão desenvolvido com tantas coisas na internet e tudo mais, não podemos dizer que a idade da razão é tal idade. Mas até a idade da razão, e aí varia de pessoa para pessoa, nós compreendemos que antes dessa idade da razão, a pessoa é inimputável, não pode ser imputada a ela por falta de consciência do pecado, a impossibilidade de saber que ela é pecadora e, portanto, a impossibilidade de crer. Portanto, para nós, bebês, crianças até a idade da razão, pessoas com deficiência mental, que retirem dela todo o discernimento, elas são inimputáveis, então estão salvas, são eleitas de Deus. Né? Deus quis que elas estivessem assim, dessa forma. Espero ter respondido talvez a sua indagação, e se você continuar com dúvidas acerca deste ou qualquer assunto que nós tratamos aqui, por favor, deixe o seu comentário nas redes, deixa a sua pergunta, nos procure também. E sobre isso, então, voltando, todo o crente em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. É por isso, e aqui eu já vou falar sobre outro assunto polêmico, antes de falar dos dons, nós vamos falar um pouco sobre batismo com o Espírito Santo. Né? Quem tem o Espírito Santo é aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Isto nós, né, principalmente batistas e reformados, chamamos de batismo com o Espírito Santo. Mas
precisamos dizer, de acordo com a nossa posição, que é diferente da posição dos irmãos pentecostais, né? Os irmãos pentecostais vão dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão, é um revestimento de poder depois da conversão, que a conversão é uma dose inicial do Espírito Santo e que, à medida em que, de repente, você está numa posição mais de busca, você recebe esse batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Com todo respeito, nós não concordamos com essa posição, e aqui é algo que nós podemos discordar sem problema nenhum, porque é uma questão secundária da fé, né? Todos os cristãos creem no Espírito Santo. Todos os cristãos creem que somente por meio de Cristo obtemos a salvação. Então isso é o que importa. Mas precisamos falar, porque esse curso aqui pretende ser um pouco mais profundo do que uma simples explicação, né? Aqui reside, então, a maior parte das controvérsias entre batistas e reformados de um lado e os pentecostais de outro lado, né? Pentecostais, portanto, vão dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior e que essa experiência posterior sempre vai estar atrelada ao dom de línguas. O pentecostal clássico, ao menos o pentecostal clássico, exemplo, Assembleias de Deus, Brasil para Cristo, a Igreja do Evangelho Quadrangular e algumas outras, oriundas dessas denominações, vão dizer: só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Todavia, batistas e reformados em geral não cremos assim. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo ocorre na conversão, na regeneração. Mas, obviamente, não estou negando a existência de dons. Porque, conforme você vê aqui no slide, para nós, batismo com o Espírito Santo é diferente de plenitude com do Espírito Santo, que é diferente de dons do Espírito Santo. Batismo é conversão. Plenitude é santificação. E dádiva são dons, né? Dons são dádivas de Deus para a igreja. Nós vamos tratar sobre os dons numa outra aula. Aqui nós vamos falar, então, especificamente sobre o batismo com o Espírito Santo. O fundamento dessa nossa posição está lá em 1 Coríntios 12, 13. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Aqui ainda está no outro texto, deixa eu abrir aqui 12, 13. Leia comigo aí. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Paulo aqui está falando, obviamente, do Espírito Santo. E ele está falando que nós fomos batizados num só Espírito. Paulo está falando aqui sobre a conversão. Paulo está falando aqui sobre o Espírito Santo que nos batizou quando fomos conversos a Jesus Cristo. Portanto, para nós, todo crente em Jesus Cristo é batizado com o Espírito Santo e no Espírito Santo. A palavra de Deus não nos parece mostrar que o batismo com o Espírito Santo seja uma segunda bênção, como se houvesse crentes de uma categoria e crentes de outra categoria. Todos com o mesmo Espírito, mas uns batizados, imersos no Espírito e outros não. Não podemos compreender que haja essa diferença. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ou recebe a Cristo como seu Senhor, recebe imediatamente o Espírito Santo. Imagine a sua vida sendo uma garrafa. Houve um exemplo de um pastor muito conhecido que eu peguei esse exemplo, sempre aplico, né? Sua vida sendo uma garrafa. Imagine que você crê em Jesus Cristo e recebe o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é derramado sobre esta garrafa, que é você. Enche esta garrafa. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Em Atos 2, os discípulos estavam aguardando, esperando o momento em que o Espírito Santo seria derramado, por ordem de Jesus. Então eles estavam lá orando, estavam buscando a Deus. De repente, o Espírito Santo é derramado sobre eles. Então, o Espírito Santo enche a sua vida, enche essa garrafa. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Agora, imagine essa mesma garrafa mergulhando numa piscina, afundando de pesada que ela está, porque está cheia, afundando
numa piscina? Significa que além de ter entrado dentro de nós, o Espírito Santo, ele também nos atira para dentro dele. Isso é a comunhão com o Espírito Santo operada na conversão. Nós somos cheios do Espírito Santo e mergulhamos no Espírito Santo. Né? Isso ocorre com a conversão. Isso também, queridos, nos mostra, como nós já dissemos, que batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que dons do Espírito Santo. Eu creio, obviamente, há quem seja cessacionista, que creiam que alguns dons não se aplicam para hoje, ou que todos os dons cessaram hoje. Eu diria que eu sou um continuista. Eu não sou pentecostal, porque o pentecostalismo não é apenas não se refere apenas ao Espírito Santo. É uma série de usos e costumes, sistemática eclesiológica, forma de governo de igreja, tantas outras coisas que, por isso, não sou pentecostal. Mas amo os pentecostais e somos irmãos dos pentecostais. Mas eu, como reformado, creio que dons existem. Dom é dádiva de Deus. O Espírito Santo derrama os seus dons sobre quem ele quer, quando ele quer e para quem ele quiser. Os dons são para serviço da igreja e não para satisfação pessoal. Né? E penso que, particularmente, que nenhum crente seja dono de nenhum dom que Deus tenha derramado sobre ele. Né? Ao contrário, Deus é quem presenteia o crente com o dom sempre que o crente é levado, movido a usá-lo. Seja língua, seja interpretação, seja cura, seja milagres, operação de maravilhas, palavra de conhecimento, profecia, enfim. Todo o dom exercido não é propriedade de uma pessoa, é propriedade da igreja, porque é a igreja que precisa ser edificada e o presenteador é o Espírito Santo. O dono do dom é o Espírito Santo e ele nos concede que nós o desempenhemos. Mas como nós já dissemos também, né, na apresentação de slides, batismo é diferente de plenitude, e aqui eu não estou falando de batismo nas águas, tá? O batismo nas águas é um símbolo de que você se converteu e de que o Espírito Santo habitou dentro de você. Então, para nós, o batismo nas águas é posterior ao batismo com o Espírito Santo, aqueles que são imergistas, né? Ou aqueles que batizam, por exemplo, só adultos, porque isso aí também é um tema para outra aula. Mas então o batismo com o Espírito Santo, ele é na conversão. Dons do Espírito Santo são dádivas para Deus. E não significa que seja a mesma coisa que plenitude do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo, né, termos o Espírito Santo de forma plena, na verdade, não é sinônimo de dons do Espírito Santo. É claro que Deus não vai, ordinariamente, usar uma pessoa movida nos dons com uma vida de qualquer jeito, toda esculhambada. Mas dons do Espírito Santo não significam necessariamente que aquela pessoa anda em plenitude do Espírito Santo. Então, talvez você esteja perguntando, o que é plenitude do Espírito Santo? Plenitude do Espírito Santo, queridos, é o estado em que todo crente deve estar. Sempre cheio, pleno, cheio até a boca, esvaziado de si mesmo, vazio de si mesmo, né? Porque o Espírito Santo foi derramado uma só vez por nós, dentro de nós. Né? Há uma ideia errônea entre alguns, não todos, entre alguns cristãos pentecostais e neopentecostais, principalmente, de que o Espírito Santo é aquele que vai parecer ou ser tratado como uma entidade ou um acontecimento que baixa sobre você e te capacita e você tem movimentações, ou que isso é feito numa reunião, num culto, que isso é a plenitude e que o Espírito Santo vem e depois vai. Não. Isso é sincretismo com ideias de confissões de fé animistas e de outras religiões. O Espírito Santo está dentro de todo aquele que crê. Mas o que é plenitude, então? A plenitude é você se esvaziar para que o Espírito Santo preencha todo o seu ser. E Paulo exorta, né, os irmãos de Éfeso. Nós já estamos finalizando essa aula, viu? Só vou terminar agora e deixamos os dons para a próxima aula. Paulo exorta, em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui ele estabelece um ponto de comparação, né, entre o vinho
e entre estar cheio do Espírito Santo. Mas veja, aqui não está falando de usos e costumes, se proíbe vinho, se não proíbe vinho, como muitos usam esse versículo de forma errada para estabelecer uma regra de costume, de ascetismo, não é o caso. Aqui o ponto de comparação é no que o vinho e que o Espírito tenham em comum. Né? Não se pode comparar duas coisas sobre prismas diferentes. É como comparar um carro com uma maçã, por exemplo. Né? O ponto de comparação aqui é o que os dois têm em comum, que é o efeito. O efeito que se causa dentro de um ser humano. Não é o líquido que Paulo está falando aqui. Paulo está usando ponto de comparação, o efeito que esse enchimento causa. Quando você enche a cara de vinho, você fica controlado pelo vinho, você perde a sua autodeterminação, você perde o senso de fazer boas escolhas e boas decisões. Não é você mais que está agindo, a substância está fazendo com que você não tenha uma boa consciência. Você vai ficar bêbado, provavelmente não vai lembrar nenhuma besteira que você tenha feito. Todos nós já conhecemos os efeitos nefastos da embriaguez. Mas Paulo, então, compara o estar embriagado com vinho com se encher do Espírito Santo, ou seja, o controle que o Espírito Santo tem que ter sobre a vida de cada crente. Isso é ser pleno do Espírito Santo. Isso implica numa verdade bíblica crucial. Não somos nós que controlamos o Espírito Santo, ao contrário, ele nos controla. Né? Ele é que está no controle. O efeito da plenitude do Espírito Santo é que nós parecemos, então, mais com Jesus. Temos mais paz, mais amor, os frutos do Espírito vão sendo evidenciados. E como nós podemos ser cheios, então, do Espírito Santo? Né? Paulo fala no versículo 19 desse texto aí, né? Efésios 5, 18, enchei-vos do Espírito, e como ele fala, como ele dá as instruções para que sejamos cheios. Está no versículo 19. Falando entre nós com coisas edificantes, né? Salmos, compartilhando a palavra. Interessante quando o Espírito Santo age, quando nós estamos juntos, né, em unidade. Veja o exemplo de Pentecostes, né? Estavam todos reunidos numa casa, num mesmo propósito, em oração, o Espírito Santo veio sobre eles. Cantar cânticos espirituais, louvar ao Senhor de coração, ser constantemente gratos a Deus por todas as coisas. O Espírito Santo não vai encher você reclamando de tudo, da mulher que não presta, do marido que não presta, do emprego que é ruim, de tudo que sempre acontece de mal. Não, seja grato por tudo aquilo que você tem. Né? E sermos, sendo sujeitos uns aos outros, como ao Senhor e no temor do Senhor. Então Paulo aqui está condicionando o enchimento do Espírito Santo, né, com outras coisas e não com dons. Percebe? Ele está falando sobre frutos. Ele está falando que mais do que manifestações sobrenaturais, o Espírito Santo molda o nosso modo de viver. Isso é plenitude do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser preenchido pelos atributos de Deus, imerso nas qualidades de Deus, que passam a fazer parte da sua vida, né? É ser santo, separado, diferente, bom, fiel, né? Quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, né, menos de nós teremos. Menos a parte ruim da nossa natureza nós seremos. Nós seremos mais parecidos com Cristo. Cristo é o modelo de humanidade perfeita, não é? Se somos mais parecidos com Cristo, então nós nos tornamos melhores. Nós nos tornamos mais humanos. Ser humano em si mesmo não é uma coisa ruim. Cristo foi um ser humano, é um ser humano, está à direita de Deus Pai em sua natureza humana. É uma verdade bíblica que precisamos crer. Né? Cristo não ressuscitou e virou um fantasminha. Tem a sua natureza divina, mas Cristo é humano também. Persiste para sempre, persistirá sendo Deus e sendo homem. Então, quando nós nos tornamos parecidos com Cristo pela santificação, então pelo enchimento do Espírito Santo, mais seres humanos nós seremos, mais humanos nós seremos. Automaticamente, nossos deveres domésticos também vão ser cumpridos de forma tranquila. Amor, fidelidade, honestidade, submissão uns aos outros. Percebe? Então, quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Eu não quero saber se você profetiza, se fala todas as diversidades de línguas existentes, se você revela
coisas para os outros da parte de Deus. Quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Como você tem tratado a sua mulher? Como você tem tratado o seu marido? Como é o relacionamento com os seus filhos? Será que os seus filhos veem você orar? Veem você ser um homem, uma mulher de Deus? Será que eles conhecem a palavra de Deus porque vocês pregam para eles? Ou será que eles nem sabem quem é Jesus? Ou é uma história distante para eles? Como você trata os seus empregados? Será que você os escraviza? Será que você os trata como quem trata um escravo, um servo dos tempos antigos, né? Será que você trata os seus empregados com dignidade? Será que a sua casa é cheia do Espírito Santo de Deus? Veja, são perguntas incômodas, né? Confrontam a nossa vida, às vezes a gente fica pensando nas nossas atitudes, mas o Espírito Santo incomoda mesmo, né? A gente precisa estar vazio de nós mesmos para que então a plenitude do Espírito Santo possa aflorar na nossa vida. Percebe então a diferença entre batismo com o Espírito Santo? Entendemos que isso acontece na conversão. Plenitude do Espírito Santo na santificação. E dons são para a dádiva, né? São para a igreja. E você talvez pergunte, mas como eu recebo o dom do Espírito Santo? Nós vamos falar na próxima aula, ok? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa aula. Comente, poste sua dúvida. Estamos aí à disposição para te atender. A próxima aula, como nós só vamos tratar dos dons, talvez seja uma aula mais curta, mas não conseguimos fazer agora, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?